Olá, meu nome é Joaquim Ribeiro, eu faço a direção artística e a programação cultural aqui do Centro de Artes e Espetáculos há 15 anos e estou aqui para ser entrevistado pelo... Afonso Barreto. Sim, Falha minha, peço desculpa. Vamos começar, e agora já agora começo com a primeira pergunta, que é, para mim já é a pergunta de praxe, que é como é que eu trato? Podes-me tratar por Joaquim? Joaquim. Ok. Vamos começar com uma pergunta que me deixou aqui com o bichinho atrás da orelha. Como é que foi receber, e se não me engano, receberam aqui a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, no passado dia 23 de Abril, como é que foi essa recepção? A recepção acabou por não acontecer porque a Ministra às 4 da tarde comunicou que não vinha. O que ficou, que acho que fica bem à tutela desmarcar. Exato. E isso demonstra também um pouco a consideração que a tutela tem pelo interior do país. É sempre o mais afetado, e foi por isso que a gente também nos focamos mais na parte do Alto Alentejo. Então, fugindo aqui à da Ministra da Cultura, se nos puder recordar, em termos de objetivos, de termos, quais é que são os objetivos a que o CAEP se propõe, sendo ele um centro de artes de espetáculo do Alto Alentejo? O CAI foi inaugurado há 15 anos atrás e foi inaugurado a construção do edifício foi através de um financiamento europeu que houve na altura, ainda antes, se calhar não há 15 anos, mas há 16 a 17 anos que iniciou esse processo. E começou na altura pelo Manuel Moreira Carrilho, que na altura era o Ministro da Cultura do país, e que ele tinha um projeto que era financiado por fundos comunitários, em que o projeto seria dotar todas as capitais de distrito, ou potencialmente quase todas as capitais de distrito, porque na altura houve algumas que não foram contempladas. Mas o objetivo primário era contemplar as capitais de distrito com uma infraestrutura deste género, um centro de artes e espetáculos, que pudesse receber todo o tipo de manifestações culturais, desde a dança, teatro, música, seja qual for, no processo de descentralização óbvia da cultura e da oferta cultural que existia em Portugal, para não ser só centralizada entre Lisboa e Porto. Porto Alegre o Centro de Artes nasce desse projeto, foi inaugurado em maio de 2006 e desde essa data até agora eu tenho a felicidade de estar à frente do projeto e de ter delineado a programação nestes últimos 15 anos. E eu acho que nestes últimos 15 anos que a oferta cultural da cidade mudou drasticamente, porque antes deixou o Centro de Artes havia a programação cultural, obviamente que havia, mas era uma programação não regular, ou seja, ela acontecia em diferentes alturas do ano e havia uma programação regular em algumas épocas do ano. Com a abertura do Centro de Artes passa a haver uma programação regular semanal. Nós, antes da pandemia, tínhamos uma rotina, digamos assim, de 2, 3 espetáculos semanais. Agora estamos a tentar retomar novamente essa rotina depois desta paragem de 1 ano e meio. E penso que foi uma grande mudança de paradigma e de oferta cultural em Porto Alegre nestes últimos 15 anos. Foi uma fórmula, foi uma abertura que proporcionou uma grande mudança de ofertas e de fruição cultural. Você referiu agora estes últimos anos, este último ano de pandemia, e eu queria mesmo também saber um pouco como é que foi sentido aqui no CAEP esta parte mais pandémica de encerramento de salas de espetáculo. Foi um bocado dramático. Eu vou dizer, por exemplo, no ano a pandemia começou em 2019, não é? Final de 2019, salvo erro, ou foi em 2020? Eu não estou a recordar. Portugal 2019, dentro de Portugal chega em março de 2020. 2020, ok. Só para teres uma ideia, 2019 foi o ano, o CAI abre em 2006, tem uns anos, digamos assim, áureos nessa altura, entre 2006 e 2009 tivemos uma excelente programação, tínhamos um bom orçamento,
tínhamos uma afluência de público considerável. Depois dessa crise de 2009-2010, a crise financeira, e o orçamento do CAE desce drasticamente, ressente-se muito a procura por parte dos espectadores, que obviamente com uma crise financeira se retraem mais de ir a espetáculos culturais, e a partir de 2010 começa a surgir não é uma hecatombe, mas é um decréscimo gradual da afluência e dos orçamentos destinados ao Centro de Artes. A partir de 2016, 2017 começa a haver uma retoma, e essa retoma atinge o pico ao auge em 2019, em que tivemos o ano com mais espetáculos e o ano com mais público de toda a história do Centro de Artes. E para comemorar isso, depois no ano a seguir, somos presenteados com a pandemia do Covid-19, e passámos, para teres uma ideia, nós tivemos 40 mil espectadores em 2019 e quase 300 atividades em 2019, passámos para 8 mil espectadores em 2020, e pouco mais de 80 atividades. Como é que, fazendo aqui um bocadinho disso, a parte da pandemia, como é que o Joaquim reagiu e como é que ele recebeu esta notícia de que foram os primeiros a fechar e são os últimos a abrir? A notícia, obviamente, que não foi recebida com agrado, foi com bastante tristeza que recebi a notícia, e recebemos, a equipa aqui do CAE, a notícia do fecho. Foram momentos complicados ao início, porque nós não pensávamos que isso seria uma coisa que se calhar ia durar um mês ou dois, e houve a preocupação de não cancelar, pelo menos houve a minha preocupação de não cancelar espetáculo nenhum, e de reagendar os espetáculos todos para não prejudicar a classe artística, que estava já contratualizada. E depois foi um rodopio de reagendamentos durante um ano, em que nós reagendámos as coisas para 2 meses à frente, e depois as coisas 2 meses à frente não melhoraram. Tornámos a reagendar as coisas com uma linha temporal mais larga. Também não conseguimos concretizar, e só agora, há um mês, é que conseguimos finalmente recomeçar e reagendar coisas que muitas delas estavam programadas há quase um ano. E foi dramático para nós, e foi dramático, como tu sabes, para todo o corpo artístico e todo o corpo técnico, que teve praticamente mais de um ano sem atividade profissional. Agora aqui eu reparei que estão a renovar o ar com pinturas nas portas de vidro do CAEP. E pego um bocadinho nisso e pergunto, a relação entre o CAEP e os pequenos artistas, digamos que freelancers talvez, qual é a relação que há e qual é a importância que o CAEP dá a estes pequenos artistas que ainda estão a singar no mundo das artes em Portugal? O CAE, para quem não sabe, tem 3 espaços programáveis. Tem um pequeno aleatório, tem um grande aleatório e tem um espaço lá em cima do café concerto. E eu achei por bem dividir a programação por cada um desses espaços, oferecer uma programação distinta para cada um desses espaços. O grande aleatório, como vocês veem, é um espaço muito grande, com uma grande capacidade de afluência, e ele fica destinado, obviamente, às grandes produções e a espetáculos mais mediáticos e a artistas com algum renome nacional. O pequeno aleatório geralmente é usado para cinema e para pequenos recitais de música erudita, música clássica, jazz, ou então ciclos de música intimista, como há um ciclo que começou há um ano e meio. E o espaço no piso 1 do Café Concerto é um espaço usado para um projeto que primeiro faz 15 anos este ano, que é a Quina das Beatas. Começou como Quina das Beatas, agora é um festival Quina das Beatas, que pretende precisamente mostrar aquilo que se vai fazendo em Portugal, de novos valores e novos talentos da música portuguesa. Portanto, aquele espaço é criado para mostrar projetos que estão ainda em fase embrionária, alguns em fase embrionária, alguns com um disco lançado, mas são projetos muito recentes, que bastantes deles passam com regularidade na Antena 3, e são projetos que estão agora a começar, e que o projeto foi criado para os mostrar e para os apoiar e para os ajudar a relançarem-se e a serem apresentados ao público.
qualquer um dos espaços, obviamente, que é importante para os artistas. Tu falaste também em artistas, pequenos artistas, freelancers, acaba por ser mais o espaço lá de cima do piso 1, do Café Concerto, acaba por ser um espaço que abraça mais esse tipo de artista, que não tem ainda uma estrutura produtiva ou um agente por trás. E será esse o espaço que lhe dá mais apoio e mais visibilidade. Sei que na Queima das Beatas foi um dos palcos onde os Black Mamba passaram e que agora estão a caminho de Roterdão para a Eurovisão. E aproveito e pego também, temos Quinas das Beatas, temos Jazz Fest e temos One Man Band. E pergunto-me, para quando, talvez, um festival de cinema ou de teatro? O Festival de Teatro já houve aqui vários. Neste momento está parado, mas já houve vários festivais de teatro aqui, mas já há 3, 4 anos que infelizmente não há. Festival de cinema, temos tido só pequenas umas incursões mais modestas. Temos tido umas extensões de alguns festivais nacionais, como a Mostra, o Cinema de Animação, ou como as Curtas de Vila do Conde. Já tentámos uma vez fazer uma extensão do Fantástico Porto, mas não conseguimos concretizá-lo. Mas tem havido algumas coisas, mas não tem havido uma coisa mais planeada e mais concretizada e mais abrangente e mais ambiciosa, se calhar. Será que a falta de uma coisa mais ambiciosa tem um pouco a ver, suspeito eu, de falta de verbas ou falta de apoio? Não, um festival de cinema, para se fazer um festival de cinema, propriamente dito, teria que haver, é um processo complexo, teria que haver uma abertura de concursos, tinha que haver pessoas a concorrer, é uma estrutura que se calhar nós não temos que nós não temos. Porque estás a selecionar, por exemplo, filmes italianos, ou filmes franceses, ou filmes russos, ou filmes portugueses, ou filmes espanhóis e fazer um ciclo destinado a um país ou destinado a um realizador não é propriamente um festival, é um ciclo dedicado com um ciclo temático. Para fazer um festival de cinema teria que ser uma coisa com abertura de propostas, os filmes concorreriam, nós tínhamos de ter um júri para escolher um filme que seria vencedor ou não. Acaba a ser uma estrutura que nos foge um bocadinho à nossa alçada e à nossa capacidade técnica, mas é uma coisa que se poderia eventualmente fazer. Falou aí em cinema português. Eu perguntaria-lhe uma pergunta, não sei se vai ser fácil ou não para responder, presumo que talvez seja, sente que existe mais aderência em termos de cinema aos filmes portugueses ou aos filmes internacionais? Isso é uma pergunta que depende muito do filme. Eu antes da pandemia estava a fazer pelo menos um filme português por mês. Havia filmes que trazia cá, que alguns até tinham muito mais público que os filmes internacionais, e havia outros que tinham muito menos público que os filmes internacionais. Depende muito do filme. O filme da Herdade, por exemplo, foi um filme que esgotou várias sessões. E depois o outro filme que fizemos, que foi um filme sobre a história do Viriato, que teve uma influência muito fraca. Depende muito do filme, seja ele português ou seja ele internacional. E não é por ser português ou por ser internacional que acaba por ter mais ou menos público. Depende muito do público, do filme, da temática que o filme aborda. É muito subjetivo. Não é uma coisa linear, percebe? Sinto que, na generalidade dos filmes que aqui são passados, sejam eles portugueses ou internacionais, sente que o público porto-alegrense costuma aderir? Sim, costuma aderir. Sim. Antes da pandemia nós tínhamos uma afluência bastante grande de cinema, tanto português como internacional. Tínhamos uma grande afluência de filme. O facto de termos investido há uns anos num novo equipamento que permite exibição em 3D e com projeção em 2K, voltou a relançar um pouco a questão do cinema e o público a habituar-se ao querer ver cinema, porque também conseguimos trazer as estreias mais cedo,
acabou por ter esta mudança técnica, digamos assim, acabou por ser um relançamento acho que relançou um pouco o gosto da população portuguesense de ir ao cinema e ver cinema com qualidade e com boas condições técnicas. O mesmo se pode aplicar às peças de teatro, presumo. Sim, as peças de teatro, nós felizmente, quando o CAI abriu, investimos e ainda está a funcionar praticamente sem problemas. Investimos num bom sistema de som e num bom sistema de iluminação e, por norma, os espetáculos aqui, desde a abertura do CAI, que não têm sofrido grandes alterações técnicas, porque as condições técnicas que nós tínhamos na altura eram boas. Urge, se calhar, agora, médio prazo, curto médio prazo, se calhar mudar alguma iluminação cênica. A iluminação cênica que nós temos é ainda uma iluminação já bastante antiga e se calhar faria sentido mudar para projetores com tecnologia LEDs e alguns projetores de robótica que permitam algum movimento e alguns efeitos que os projetores convencionais não têm. E penso que se calhar essa deverá ser um investimento a considerar fazer nos próximos tempos. Agora, a nível de som, a nível de luz, mesmo sendo ele convencional, felizmente temos um bom equipamento e nestes últimos 15 anos já nos visitaram milhares de artistas, não houve grandes problemas técnicos para receber. Resumindo, está tudo preparado para retomar agora? Sim. Penso que sim. Falta só não haver recaídas e andarmos para a frente e virar a página que foi este último ano e meio. Da nossa parte é um obrigado, da parte do Culturalmente. Esperemos que nos vejamos mais para a frente e que tenhamos as salas de espetáculo um bocadinho mais cheias. Neste momento não é possível. Da minha parte, dos meus colegas, obrigado. E bom continuação de trabalho. Muito obrigado.